Então vamos ao trabalho de hoje, né, que seria a preparação de diversos tipos de corpos de materiais para soldagem. Então aqui a gente tem corpos à base de alumínio, à base de latão, aço inoxidável, onde a gente pode trabalhar também, tá? E aço carbono, tá? Todos eles têm que passar por condições de preparo antes de você trabalhar. Todos eles têm que trabalhar com uma condição dentro do ideal para desenvolver o melhor desempenho para a solda. Então a gente vai começar. Começando pelo alumínio, o alumínio geralmente ele tem baixa oxidação na superfície. O óxido de alumínio ele é muito duro, tá? E ele tem uma aderência muito grande no próprio material. Então é uma condição mais de retirada de graxas, tá? E algumas determinadas condições de óleo. Ó. Essa peça está bem lubrificada e tudo mais. Então geralmente esse cara aqui a gente faz uma condição que a gente chama de limpeza química. O que basicamente é você pegar um tecido, que no caso aqui eu tenho um aglomerado de tecido que é a estopa, ou um tecido propriamente dito, tá? Os dois já isentos de qualquer tipo de lubrificante. Vou colocar aqui uma condição química, que é um solvente, tá? Muito conhecido como thinner, tá? Vou trabalhar aqui a limpeza dessa superfície. Vou limpar toda a superfície, inclusive essas partezinhas internas aqui. Estou pegando só pelas laterais. Só que para eu não contaminar de novo essa superfície, eu vou começar a segurar esse cara ou com uma luva, ou no caso aqui eu vou usar um lenço de papel, uma toalha de papel. Vou limpar todas essas reentrâncias, todas essas partes. Tá? E, como vocês podem ver, eu estou tirando aqui toda a parte de contaminantes. Esses contaminantes podem inicialmente não parecer nada, porque a temperatura de fusão dos materiais é muito maior do que a ação dos contaminantes, ele vai evaporar. Só que esse vapor pode gerar carbonos, fumos que não são passíveis de a condição ideal de solda. Então, para isso, a gente tem que tirar esse cara. Agora, do outro lado, eu vou fazer o procedimento muito similar. Tá bem sujo esse lado. E vou usar a estopa. A estopa já está com um pouquinho. E para não ter problema de contaminação, com o próprio óleo da minha mão, eu uso uma luva. Tá? O ideal até para manipular também o solvente, ideal seria usar uma luva também. Mas para desencargo de consciência, o solvente não é nenhum solvente agressivo, malévolo para sua mão. Então você consegue manipular sem maiores problemas. Mas o ideal eu recomendo que use uma luva nos dois casos. Mas uma luva mais condição para condições químicas, tá? Uma luva à base de látex ou assim. Perfeito. Tanto deste lado, tá limpo, isento. Olha a sujeira que estava contida. Tá? Quanto desse lado está limpo e isento. Isso aqui é uma limpeza química, ok? Continuando, colocando a parte de limpeza mecânica agora. Então, no caso do latão, por exemplo, o óxido do latão ele é um óxido que se desprende com facilidade. Então, esse cara nunca vai me dar uma aderência muito boa. Outra condição de oxidação muito crítica também é do aço carbono. Essa condição aqui que a gente chama de oxidação, que a gente chama de ferrugem, tá? Já é uma condição que não tem propicidade nenhuma para a parte de solda. Então o ideal seria sempre fazer primeiro a limpeza mecânica desse cara, depois a limpeza química, igual do caso do alumínio. Como é que se procede a limpeza mecânica? A gente vai trabalhar com uma lixa, tá? No caso aqui uma lixa bem fina, a lixa d'água, tá? Você pode trabalhar com o lixamento manual ou o lixamento através de máquina,